O que que você tem para contar para a gente hoje? Mas antes de você chegar ao ponto, antes de você chegar naquilo que as pessoas estão esperando, aquela história, primeiro eu quero, e com certeza as pessoas que estão por trás, aí vão assistir depois também, querem saber quem é a Vânia. Oi, gente, meu nome é Vânia. Eu tenho 38 anos já, né? Daqui a pouco 40. Exatamente. Ah, eu estudei na Iacom em 2010, mais ou menos. Me formei como comissária de voo. Um sonho da minha irmã. Então, muito pequena, eu ficava olhando, sabe? Ela falar sobre o que era aviação. Então, eu cresci com essa paixão, né? E a gente chega um certo momento que a gente começa a estagnar certas coisas quando a gente percebe que realmente não é da forma que a gente pensava que era, né? E aí eu estagnei um pouco esse sonho, deixei lá quietinho no canto dele e fui para o plano B, né? Fui viver a minha vida, enfim. Mas a gente não consegue quando você tem uma vocação, né? Não adianta. Você roda, 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 e de repente você volta lá naquilo que você ama. Eu sou missionária já há mais de 10 anos. Eu faço parte da comunidade de vida Missão Mensagem de Paz. Ela é aqui de Pirituba. Tá falando igreja, né? E isso é uma comunidade de vida, né? Então é diferente de uma paróquia que você tem no seu bairro, é bem diferente. É realmente para aquele que é vocacionado, que ele tem uma vocação. Eu passei 12 anos da minha vida acreditando que eu queria ser uma freira, podem acreditar. Então, eu fiquei 12 anos Ah, num processo vocacional, que depois o padre olhou para mim e falou, você não tem vocação para ser freira, né? Eu sempre fui muito doidinha, sempre fui muito alegre, sempre fui muito feliz. Não que uma freira não seja, claro, mas não era a minha vocação, né? Então, eu já cantava já há muitos anos, né, em comunidades pequenas. Então, o nosso Ministério de Música, que a gente chama MMP, ele é muito conhecido aqui na região, muito mesmo. Então, às vezes eu tô com a minha aliança, assim, as pessoas, você é a Vânia da missão, tal. Então, isso é muito comum para nós. peraí, a aliança tá E, falando de quê? Você recebe uma aliança? todos os anos, quem é um vocacionado, ele renova os seus vínculos, né? Alguns chamam de votos e outros chamam de vínculos. Na verdade, a palavra correta são os vínculos. Então, a gente recebe uma aliança que a gente usa. É uma aliança com o símbolo da comunidade, não é uma aliança de mão, é uma corrente com o símbolo da comunidade, né? Então, a gente usa mesmo como algo de valor para nós, né? Tem um sentimento ali, né? Você doou no meu caso, a minha vida, né? Então, assim, cada vocacionado tem algo específico, né? Eu sou da música e também faço trabalhos paralelos com a comunidade. Eu me formo como psicóloga, então eu já faço alguns trabalhos, né, auxiliando a comunidade, seja em doações de cestas básicas, né, seja no que as pessoas me procuram e o que eu não posso ajudar eu passo para as pessoas, eu publico e rapidamente a gente consegue. Um exemplo muito grande, com essa pandemia, nós tivemos vários casos de crianças que não infelizmente, perderam as suas mães, né? A gente teve ah, alguns casos e então eu corri atrás junto com amigos, sobrinha, a minha sobrinha também me ajudou bastante para conseguir não só o leite, como roupas, como tantas outras coisas que a gente tenta ajudar, né, de alguma forma. A pandemia ela veio e devastou muita coisa, né? Então, crianças nasceram já sem os seus pais e, e essa é a Vânia, eu não tenho nada, graças a Deus. Sou o que você vê, sem muito valor, assim, enfim, mas eu acredito no amor. Eu não vejo.
a Cristo, eu não entendo Deus, embora eu sempre fui muito religiosa, mas eu não entendo Deus naquele ambiente, assim, né? Por mais que eu seja de uma comunidade de vida, mas eu vejo Deus nas pessoas, no amor que aquelas pessoas merecem receber de mim, de você, de quem quer que seja. Então, eu sempre fui assim. É muito comum você caminhar comigo e eu descer assim, ir lá, abraçar, bater um papo com um irmão de rua, que eu não gosto muito de falar, um morador de rua, né? Que é uma coisa que ele não optou por isso. Foi uma consequência de alguma atitude que ele está ali. Então, a cada 15 dias existe o Expresso de Rua, que a comunidade faz os trabalhos. Eu fiz um E trabalho aí, sobre isso. E, por enquanto você está falando, de repente eu vou dar uma olhada aqui. Assim, se olhar rápido, tem um livro que foi uma professora. Marle, gente, Tem muitas. e aí, sogrinha, te amo, Má. Uma professora minha tinha escrito justamente relacionado a isso, né? Mas o título não está como morador de rua, está como. Isso foi feito aqui em São Paulo, essa pesquisa, então me parece que é São Paulo, o olhar preto e branco, alguma coisa assim. Por enquanto você está falando, eu vou dar uma olhada, se eu achar, eu te mostro, provavelmente você vai gostar. Que aí fala mais. Ai, eu vou gostar. Eu queria muito fazer Thalita Cum. Não sei se você já ouviu falar. Não, o que que Você é? passa 7 dias literalmente vivendo nas ruas. Você vive como eles, come como eles, literalmente. Então, eu queria fazer, né, passar por essa experiência. Então, Mas aí eu sou apaixonada. quando faz, como é que funciona isso? Você vai como ele, vai em um grupo, porque assim, se você vai ficar na rua mesmo, você sabe que é perigoso, né? Então tem que. Como é que é feito? Não, tem todo um procedimento, a comunidade vai junto. Eu ainda não consegui, porque todas as vezes que eu vou para fazer algum tipo de trabalho, eles, de alguma forma, eu chamo a atenção assim, e aí eles começam, enfim, é Falando, muito pode difícil. falando. Tô olhando aqui se eu achar, eu tenho que achar esse livro. Pode falar. Não, porque eu quero ler. Mas tirando essa situação, é muito. Você chega lá, principalmente no Expresso, eu conheci muitas pessoas. Eu conheci uma modelo, por exemplo, que ela fica lá na Praça da Sé. Ela já desfilou em diversos lugares, Victoria's Secret, sabe? Ela, única filha, viciada em crack. Crack é E fogo. você olha para aquele ser humano assim, você se sente inútil. Por quê? Eu quero que vocês guardem algo para a vida de vocês, né? Às vezes a gente sai para as ruas acreditando que você vai mudar a vida daquela pessoa e, na verdade, eles mudam, acabam mudando a sua realidade. Porque você tem tudo na tua casa, tem uma estrutura bacana. E eu digo por mim, né? Ainda acordo às vezes reclamando, tô cansada, tô com dor de cabeça, não sei o que, não sei o que lá. E você chega, Fabina, olha aquela realidade, você vê as pessoas sorrindo, sabe? Ninguém fala mal de nada, por mais que vivem naquela miséria absoluta, é incrível. Eles falam com uma alegria assim com você, e eles não querem o seu dinheiro, né? O alimento é só uma consequência daquela visita que a gente está ali, né? A gente foi para isso, mas o alimento, a sede que eles têm, a fome de verdade que eles têm é de atenção, é de amor, de carinho. Então a gente sempre bate um papo, canta todo mundo junto, e isso não tem preço, gente. Eu não sei viver sem isso, sabe? Eu acho que cada um tem a sua vocação, mas eu acho que essa é a minha vocação de verdade que me faz ficar de pé. Legal. Muito legal. Não vai chorar aqui não, né? Nada! Eu tenho medo de falar besteira, gente. Eu sou terrível, sou bagunceira. Eu não tem Ah, noção. pode falar, fica à vontade. As pessoas gostam de ouvir, né, o real, né? O que é de verdade. E por que que a gente tem que esconder? Lógico, tem coisas que a gente não pode exagerar, ultrapassar, mas aí Pode?
falar o que é de uma forma normal. Imagina que eu esteja com você aí do seu lado e a gente esteja batendo papo normal, né? E os outros Ah, eu estão sou ouvindo, bagunceira. os outros Baiana. Cassiano, tudo bem? Os outros estão lá por trás da porta aí só ouvindo, né? Vânia, Baiana e bagunceira, isso é normal. Vânia, escuta. Você, Diga. a gente colocou como título, né? Morando no Peru. Como é que surgiu essa ideia ou essa vontade, eu não sei qual é, né? De você se mudar para Peru, porque você escolheu Peru. Sim, na verdade, pelo preço, é mais barato. Eu tinha, como eu falei sobre o sonho da aviação, eu, eu preciso contar essa historinha para você entender por que que eu escolhi o Peru. E eu trabalhava, eu fui para o plano B, né? Fui fazer RH, enfim, eu trabalhava numa empresa já há muitos anos e eu não era feliz. E aí eu trabalhava nessa empresa já há muitos anos e eu ia sair de férias e eu decidi ir para Salvador, né? Eu sempre estudei muito, eu sempre fui muito dedicada, né? Eu sempre fui assim, sabe? Naquilo que eu queria. E aí eu fui voar, foi a primeira vez que eu voei pela Avianca. E eu nunca vou esquecer do sorriso daquela comissária. Eu costumo sempre falar para as pessoas que o sorriso daquela comissária salvou a minha vida, né? Ele me libertou. Onde quer que essa mulher esteja, se eu olhar para ela, eu vou lembrar dela. Eu entrei naquele avião, pensa numa mulher bestificada. Pai, eu entrei assim, Jesus, Jesus, eu pulsei Jesus, eu sentava assim, sabe? Tudo aquilo para mim era surreal. Eu ficava olhando o que a Obstra fazia, eu voltava, sabe? Ela passava, eu ficava ali, eu fui a última pessoa a descer do avião. Não tem noção. E foi ali que eu entendi que eu não seria feliz em outro lugar. Eu não seria feliz em outro lugar. Então, eu fui para Salvador, passei as férias. Quando na volta foi pior, gente, porque eu não via a hora de acontecer alguma coisa que ele vou atrasar ou a gente ficar ali no céu o resto da vida, porque eu não queria descer dali. Né? Era uma coisa, oh meu Deus, senhora, passa mal, pelo amor de Jesus. Eu pensava assim, para eu ficar ali naquele avião, que eu não queria sair dali. Mas eu desci na primeira semana, eu cheguei no domingo, na segunda-feira já procurei minha chefe, olha, quero sair da empresa porque eu quero ir para o amor da minha vida. E fui para pedir as contas, e ela falou, não, não, você sempre foi muito exemplar, então eu vou te demitir. Resumindo, esse período já tinha 8 anos que eu não tinha feito nem a NAC ainda, aquele sonho estava guardadinho na gaveta, embora todos os dias eu abria aquela gaveta, dava uma piscadinha, sabe? E ela piscava ali para mim também. E aí eu decidi largar tudo na minha vida, né? Faculdade, tudo, e me tranquei durante 4 meses para estudar para a NAC. Eu estudava das 8 da manhã até as 11 horas da noite e quase gabaritei a NAC. Procurei, pesquisei escolas de outros países, né, primeiro eu fui estudar a história da Avianca, né, depois eu entendi que ela era colombiana, então, opa, já posso falar espanhol. E aí eu comecei a estudar sozinho espanhol nesses 4 meses, estudava também para a ANAC, né. Eu fui por fases, eu saí da empresa, passei na ANAC, e aí chegou o momento de eu escolher o intercâmbio. Para o inglês era muito caro, né? Era surreal, era questão de não sei quantos mil reais. E para o Peru, eu comecei a pesquisar na internet, eu comecei a falar com pessoas que tinham ido estudar, porque eu não queria por agência. A agência ela é boa, ótima, você vai com todo o aparato, mas é caro, né? E eu tinha pouco dinheiro. Então, eu comecei a estudar, entrei em contato com algumas escolas e eu decidi o Peru. Eu vi outros países, né, outros lugares, como a Espanha e tal, e era tudo muito caro, né?
Na verdade, resumindo, eu fui louca, paguei 6.000 reais no curso, peguei a mochila e fui embora e não tinha nem dinheiro para ficar lá, para tu ter uma noção. Eu tinha dinheiro para passar 2 semanas só no Peru e paguei um curso de 7 meses de aulas particulares, só eu e o professor lindo, maravilhoso, inclusive, pequenininho, mas era bonito. Enfim, aí eu decidi, minha mãe, não falei para ninguém. Outro conselho que eu dou para vocês, se vocês têm um projeto, ó, quietinho ali com Deus, guarde os seus projetos, né? Se você sente o desejo de falar para alguém, fale para quem você realmente sabe que quer o seu bem, né? Então eu fiquei quietinha, já foi concurso pago e chegava o dia assim, foi desesperador assim, mas eu fui com uma mochila nas costas e fui embora. Você pelo menos foi de mochila nas costas. Eu, quando eu vim pra cá, nem mochila eu trouxe. Jura? Tu vestiu o quê, mulher? Pelo amor de Deus. Minha roupa e um par de roupa só. Nossa, me identifiquei agora. Só isso. É, Não conhecia nada, não tinha parente, amigo, não tinha nada. Não sabia a língua, nada. jura? É difícil. Quando você chega, gente, e aí outra coisa, quando eu fui, são 5 horas de voo, né? Direto, 5 horas do voo. Gente, eu amei. Ficou tudo dormindo e só eu assim, ó. Eita, Senhor. Eu fui no A320, gente. Vocês imaginam? Fui no A320. Quando eu entrei assim, eu falei, pela misericórdia, sem ter. Nossa, todo mundo dormindo e eu assim, tá, 5 horas, sabe? Começaram a passar, ver um sorriso aqui, ó, sabe? E aí eu desembarquei, mulher do céu, aí caiu a ficha onde eu estava, sozinha. Eu pensava, jurava que eu falava espanhol, mas eu não falava nada. Essa era a verdade. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu olhei para a porta assim e falei, vou voltar, gente. Aí eu, não, vou voltar não. E fui. Até hoje, eu gostaria de achar que taxista, porque do aeroporto até Miraflores, que é a cidade onde eu fiquei, ele me cobrou 100 soles, papi. Eu não me conformo. Fica outra dica, quando você for ao Peru, estude sobre a moeda, porque tem muitos espertinhos, viu? Às vezes eles percebem que você não entende, né? Não sabe quanto custa, e aí eles acabam abusando um pouquinho. Quanto, Boa ah, noite. hoje, como é que está o. Boa noite a todos que estão entrando aí, tô vendo. Quanto que está hoje o dinheiro Um do só. Peru com relação ao dinheiro do Brasil, com relação ao real? Quanto está? Eu acredito, Fá, deve estar aí 1,20 mais ou menos. O, É a diferença. o real está mais? Não, o Scholl está mais, alguns centavos a mais. Mais que o real. Sim, o real ele é mais barato do que o Sol, Ó, um Sol. Lúcio, boa noite, mulheres lindas. Oi, Obrigada. Bertô, tudo bem? Então, e aí foi desesperador chegar lá, né? Claro que eu não falei nada para minha família. Minha mãe, é onde você fica? Vai, mãe, eu sei onde eu vou ficar numa pousadinha, tudo mentira. Cheguei lá, Isso é um eu lugar? não sabia, eu não sabia onde ia ficar. Eu sabia o endereço da escola, e quando eu cheguei lá, eles me orientaram, olha, tem alguns hostels, uns hostel, né? E lá você tenta, né, ver como não saber quanto era, não sabia de nada. Nada, absolutamente nada. Nossa. E Foi. aí? E aí? E a escola me indicou um hostel que fica próximo de Larcomar, ah, e foi muito bacana assim no começo. Eu costumo dizer que o Peru para mim teve duas fases, né? A fase da dor, do sofrimento. Acredito que muitas pessoas que já fizeram intercâmbio, eles conhecem bem o que eu estou falando.
e a fase da glória, né? Que até o final da live eu comento. Mas quando eu cheguei nesse hostel, eu paguei para ficar 2 semanas. E lá não é como aqui no Brasil, né? Lá as pessoas elas se surpreendiam quando eu falava que as empresas, seja onde for que você trabalha aqui no Brasil, você tem uma remuneração, tem também a parte do convênio médico, né, que te dá essa assistência, e ainda tem o vale alimentação. Lá não existe isso. Lá você trabalha, tem o seu salário e tu te vira com o que tu ganhar, né? Não só para o alimento, mas como para tudo. Né? Então, eu falei agora. Né? Durante 2 semanas eu consegui me virar bem. E aí, quando chegou a última, acho que faltava um dia para entregar o quarto. Mas assim, eu sempre fui muito esperta. Eu sabia que eu tinha só 2 semanas, então eu comecei a agradar assim, a dona do hostel. Eu acordava de manhã, muito mais cedo que ela, lavava todas as garrafas de café, tudo, fazia um café, que o meu café é maravilhoso. Eu não tomo, mas eu fazia aquele café, os chás, eu deixava tudo pronto. Ela acordava 6 horas, 6h30 da manhã, já estava tudo pronto. E ali ela entendeu que eu poderia ajudá-la de alguma forma, né? Então eu fazia porque eu tinha essa intenção que futuramente ela vai me enxergar e talvez ela precise de um funcionário e eu não vou pedir, ela que vai se oferecer. E foi realmente o que eu fiz. Eu levantava de manhã, fazia, limpava tudo, eu não me importava em lavar o banheiro do meu quarto e ela ficou impressionada com aquilo. E faltando um dia, eu lembro que eu fui para a igreja, eu ia todos os dias, né? Como a gente faz. E eu olhei assim e falei, olha, você me trouxe aqui, tu te vira, e eu não vou voltar enquanto eu não terminar os meus estudos, e eu se vira, o problema é seu, tô aqui, né? E quando eu cheguei, eu lembro que quando eu saí tinha um pássaro, né, pulando assim no jardim, e esse pássaro ficava me acompanhando, e aí eu lembrei, né, da palavra que fala que quando Deus, ele não. É que eu não quero misturar religião aqui, nem falar sobre isso, mas não tem como, né? Os pássaros, eles vivem, eles não precisam trabalhar e mesmo assim ainda não falta nada para eles. Né? Existe Deus, luz ou como você quer chamar, que providencia aquilo que eles precisam, né? E foi assim comigo também. Quando eu olhei para aquele pássaro, eu entendi que Deus ia providenciar. Ainda que eu tivesse ou não, ia providenciar. Então, a dona do hostel, ela sabia que eu tinha que entregar o quarto naquele dia e ela me convidou para ser funcionária dela. Eu voltei para lá e ela falou, olha, essa cama é sua. Ela me mandou para um quarto bem inferior, né, no fundinho lá, e eu, em troca daquela cama, eu tinha que trabalhar para ela. Então, eu limpava 12 quartos no período da manhã, até o meio-dia, mais ou menos, tinha que ser bem rapidinho mesmo. Depois de meio-dia, eu limpava 16 quartos, que era o rosto da sogra dela. Então, foram 4 meses. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E ainda depois de tudo isso, eu corria para estudar. Eu tinha que estudar na escola. Eu me lembro até uma vez que eu estava bem cansada, toda suja de cera, porque ela me fez encerar todo o rosto da sogra dela. E eu tinha que ir para o colégio, não dava tempo de voltar para casa e tomar um banho. Então eu cheguei na escola, gente, toda suja de cera. E aí eu falando pro professor, vamos, passa, passa, sabe? Sempre sorrindo. Porque eu entendi que aquele momento era meu, era único. E que fosse doloroso ou não, era meu, sabe? Era um aprendizado meu, eu precisava daquilo. Né? Hoje eu sou uma outra pessoa e sou muito feliz por tudo que eu vivi lá. Eu sou muito grata a essa dona do hostel,
por tudo, assim, eu sou muito grata a ela, né? Não só a parte dolorosa, mas como coisas boas ali eu também vivi, que foram indiscutíveis, assim. Eu lembro, eu até comentei com você, porque eu chegava da escola 10h30, 10h40, e eu tinha que tirar todo o lixo do hostel, né? E eram sacos enormes, assim, tinha que botar num carrinho e tal. Gente, eu desfilava pelo aquele hostel, puxando assim, como se fosse uma malinha do aeroporto. Eu ainda ficava assim, sabe? Tipo, fingindo que o comandante estava na frente e eu atrás puxando. E é claro que era o saco de lixo, mas era como se eu me transportasse para o aeroporto, como se eu me via ali, sabe? Isso me ajudou demais. Foram 4, 5 meses assim, desse processo muito doloroso. E, e como eu falei, a troca era só a cama. E para comer, eu comi o que eu encontrava, né? Enfim. E estudei enquanto as pessoas saíam da escola. Não sei se muitos aqui conhecem o Peru, mas o Peru é um lugar assim que tem muita balada, tem, né, reggaeton. Então eu estava numa cidade, que era uma cidade turística, tinham muitos turistas e eles gostavam mesmo de beber, de tudo. Então os alunos geralmente saíam da escola, né, e já ia para Larcomar, já ia para a Praça Kennedy, e lá mesmo virava noite. Eu não, eu era a anormal da turma, porque eu saía do colégio e ia estudar, né? Às vezes a menina que eu morava com ela, ela falava: como, né? Você está aqui e tal, meia-noite estudando, você deixou de ir com a gente para estudar. E eu sempre falava: eu sei o quanto eu gastei, cada centavo meu, então eu preciso fazer valer, né? Então eu estudei bastante. Com 30 dias eu já tinha melhorado muito o meu espanhol. Eu recebi até uma carta, né, da diretora da escola, que ela falava que ficava impressionada com os meus esforços. E uma vez eu cheguei com a mão muito machucada, né, de fazer faxina, e ela segurou assim na minha mão e eu tinha vergonha de tocar na mão das pessoas, porque realmente faziam bolhas. E ela segurou na minha mão e eu soltei. Ela: não, você não pode se envergonhar, né? Isso aqui deve ser motivo de orgulho para você. Eu falei: eu sei que é. Então eu fui meio que acolhida por todos. Eu tenho amigos até hoje, o Aaron, no colégio, e não tenho o que dizer, assim. Foi muito importante para mim, eu sou apaixonada por eles. Em que ano foi isso, Vânia? 2017. Faz pouco tempo, então. É, foi em 2017. Foram duas fases, né? Eu fui para a parte do colégio. Depois que eu vivi tudo isso, tinha uma recepcionista no hostel. Ele achava, ela ficava abismada. Ela falava assim: ela tá te escravizando, não pode e tal. E aí ela conheceu uma moça que precisava compartilhar, né? Dividir o aluguel. E eu fui morar e eu não sabia quem era. No final das contas, eu acabei sendo adotada pela família que fundou a cidade chamada Arequipa, os presbíteros. Então, quando você entende e quando você acolhe, né, o seu sofrimento com amor, com honra, sabe, com garra, lá na frente alguma coisa te recompensa. Eu que digo, Então, eu que digo. então eu vivi da miséria, né, de comer lixo ao luxo, que foi ser adotada pela uma das famílias mais ricas da cidade de Arequipa. Então, hoje eles são, né, eu posso dizer que já tenho uma família de acá, outra de allá. Então, todos os dias hablamos. Eu tenho, eu sou muito grata, sabe, por tudo que eu vivi. Então, eu tenho uma mãe aqui no Brasil e uma mãe lá no Peru, que é a Ana. A Ana, a Valesca, Diego, meu papá. Então, eu sempre
trato eles assim, minha irmã, meu irmão. Eles não me veem como uma amiga, eles me veem como filha mesmo, sabe? Então, essa foi a diferença, você aceitar as tuas dificuldades com a cabeça erguida, com a coragem, e lá na frente, gente, tu acaba sendo recompensado de alguma forma, não tem jeito. E essa foi a maior alegria que eu tive. E você vai cantar pra gente hoje? Gente, obrigada, viu? Fiquem bem. Bom domingo para todos. E obrigada para todos que estiveram aqui acompanhando a gente. Um beijo para você, Vânia. A gente vai se falando, né? Tinha que ser como Amém. Tinha que ser como eu. Beijo, tchau.